Olá, eu sou Thaís Andrade. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um pouco do meu testemunho de como, por meio de um arco-íris da minha infância, eu conheci a Jesus. Mas antes disso, eu quero deixar um versículo que está lá em 1 Pedro 3, versículo 15, que diz o seguinte, que nós devemos saber dizer, estar preparados para dizer a razão da nossa esperança. E por isso que eu decidi fazer esse vídeo, que é um pouco diferente do que eu costumo aqui postar no canal. Então eu quero compartilhar como esse momento especial que marcou a minha vida, mudou a minha história ainda na infância. E eu quero começar dizendo a vocês que eu nasci em uma família em que a minha família materna era católica, a minha família paterna evangélica, e meus pais, eles se casaram. Eles não eram de frequentar nem a igreja, ao culto, né, a igreja evangélica, nem a missa. Mas eles mantinham e ensinavam, tanto a mim e ao meu irmão, valores bíblicos, ensinamentos da palavra de Deus. Só que um dia, aos 5 anos e meio, eu me deparei com arco-íris e, curiosidade de criança, eu perguntei ao meu pai o que aquilo significava, enquanto nós estávamos em uma viagem, e ele me explicou, contou a história do dilúvio, contou a história de Noé e de como Deus tinha feito uma aliança com o seu povo, de que não destruiria a terra com chuva. E aquilo me chamou a atenção, tocou o meu coração ainda criança, e eu, ali na minha inquietude, ele me prometeu levar à igreja. E naquele momento, eu me ouvindo a palavra do pastor, eu não me lembro detalhadamente no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 33 anos, então faz muito tempo, eu não lembro os detalhes da palavra, mas falava sobre Jesus e sobre salvação, isso eu tenho plena convicção. E o pastor, ele fez o apelo no final, e eu, de baixa estatura, claro, uma criança, fiquei em pé no banco e levantei as minhas mãos quando o pastor fez o apelo. E meu pai olhou para mim sem acreditar e falou assim: Menina, o que é que você está fazendo? Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Sim, pai, eu tô. E é isso o que eu quero. E a partir daquele momento eu decidi que eu queria Jesus, que era aquilo. E eu não entendia na época, mas talvez havia uma inquietude no meu coração que naquele momento eu consegui entender o que era. Aquela palavra penetrou a minha alma e a partir daquele momento eu sirvo a Jesus desde então. Já se vão 27 anos para 28 anos mais ou menos, em que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu costumo dizer, onde eu conto meu testemunho, que muitas vezes nós não damos valor às crianças ou achamos que elas não estão prestando atenção ao que está sendo ministrado, que talvez elas não entendam. No meu caso, não houve pressão dos meus pais, ao contrário. Eles queriam ter a certeza de que eu estava convicta daquilo, que não tinha sido apenas coisa de criança, de um momento. E muitas crianças, sim, elas têm um desejo de conhecer Jesus, elas têm um desejo de aceitar a Jesus. Mas o mais interessante disso, e parando para refletir depois de tantos anos, é que como aquela mensagem de uma aliança, um compromisso, penetrou o coração de uma criança cheia de sonhos, de desejos, e eu acho isso tão lindo da parte de Deus, por Ele ter me chamado, por Ele ter se revelado a mim, mesmo ainda na minha primeira infância, mesmo sem compreender muitas coisas, mas ter me dado a convicção, né? Como eu já disse, eu nunca fui forçada a ir para uma igreja, ao contrário, meus pais, eles não eram de frequentar culto, eles preservavam os valores cristãos, a ética cristã, a moral, a conduta, mas nunca fui obrigada. E eu me identifiquei com a igreja evangélica, por mais que em alguns momentos eu já participei, né? Até pela minha família materna, ela vivia essa parte, né, de conhecer o catolicismo. Em alguns momentos eu até fui, mas eu me identifiquei, né, com a igreja evangélica, com os princípios que ali eu fui aprendendo. Eu fui crescendo, né, em idade, em tudo, em conhecimento.
E aos 6 anos também, ainda, naquele momento foi tão forte a minha convicção que eu estava no momento de alfabetização e eu já tinha aquele desejo de ler a Bíblia. Eu li a Bíblia toda ainda nesse período. Eu tinha realmente, era algo que pulsava na minha alma, né? E quando minha mãe me pergunta o que é que eu queria ser quando eu crescesse, eu disse para ela, talvez ainda sem saber o que era, mas de ver as pessoas pregando, eu dizia, eu quero ser teóloga. Enquanto eu estava me preparando para a minha formatura da alfabetização, minha mãe me questionou, o que é que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser teóloga. E sabe, eu quero hoje te dizer que talvez para você pareça esse sonho, talvez que os seus sonhos estão distantes, ou parece que nunca vão acontecer. Aconteceram diversas coisas na minha vida durante esses 27 anos. E uma das coisas que eu nunca olhei, né, para a glória de Deus, o Senhor me fortaleceu. Eu nunca pensei em largar o caminho do Senhor. E depois de ter feito os cursos, né, de outras áreas, eu pude, há alguns anos atrás, iniciar, né, já nessa fase da vida, iniciar aquele sonho de criança, aquela promessa, aquela convicção. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde para se cumprir as promessas de Deus na sua vida. Nunca é tarde de você olhar para a sua história, olhar para a história da sua família, tomar uma decisão de fato, né? Por meio disso, minha mãe começou a me acompanhar naquela época, óbvio, eu era uma criança, e a minha mãe ali então me deu esse suporte de estar me levando aos cultos, e ela se converteu também. E aí a partir daí ela começou evangelizando outros membros, né, da nossa família. E hoje boa parte da minha família serve a Deus, porque um dia uma criança decidiu se posicionar. Então, se uma criança conseguiu entender a mensagem do Evangelho, conseguiu ter essa convicção, é porque a mensagem do Evangelho não é só para alguns, não é exclusivamente para algumas pessoas, mas é para aqueles que têm um coração disposto a servir e a amar e compreendem realmente o quão grande é o amor do Senhor. De lá para cá eu tenho vivido sim muitas experiências e para a glória de Deus eu tenho tido a experiência que Jó teve de dizer assim, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu conheço face a face. E se eu te disser que a minha trajetória cristã foi apenas de alegrias, de bonanças, não foi. E se eu te disser que em muitos momentos da minha caminhada, talvez eu não tenha pensado em desistir, sim, em muitos momentos, mas algo maior me impulsionava, e era esse amor de Deus. Não por força minha, por mérito meu, mas o amor de Deus. Ele era tão forte em mim que ele me atraiu com suas cordas de amor. Só para resumir um pouco, porque senão o vídeo, né, vai ficar muito longo e talvez em outras oportunidades eu faça outros vídeos. Eu passei por muitos problemas de saúde desde a infância. Eu precisei passar por um transplante renal, onde meu pai doou o rim dele para mim. E por diversas vezes eu olhava e tentava procurar Deus na minha história, na minha vida. E toda vez que eu pensava em desanimar, que eu pensava em desistir, o que é que me fazia lembrar? O que é que me fazia não desistir? Primeiro, a presença de Deus, óbvio, sempre me atraindo com a corda de amor. Mas sabe o mais especial? Era lembrar que ele tinha feito uma aliança comigo, de que ele tinha feito um compromisso comigo, que ele tinha me chamado, né? E que eu tinha aceitado esse compromisso com ele, essa aliança. Então, todas as vezes que a cruz se tornava pesada, eu lembrava daquela menina que um dia teve a coragem, né? De olhar e dizer, é isso o que eu quero. Mesmo quando muitos adultos não entendiam o que aquilo significava. E a minha trajetória foi seguindo. Aos 12 anos eu me batizo. E quando eu fui me batizar, meu pai
Da mesma forma, quando eu me converti, ele perguntou: olha, você ainda é nova. Você pode no futuro querer conhecer as coisas do mundo, querer ter novas experiências. Você tem a convicção para depois você não olhar para trás e envergonhar o nome de Cristo? Eu falei: eu tenho essa convicção. E minha avó até conversou com ele, minha avó paterna conversou com ele, contou, né, algumas histórias, alguns testemunhos, e ali eu tive a autorização de me batizar. E se eu pudesse te dizer uma coisa, se eu pudesse deixar uma mensagem hoje para você que está desanimado, que está pensando em desistir, não olhe para trás, olhe para Cristo. Porque em todas essas dificuldades, situações, decepções, frustrações, em todos esses momentos, eu pude, assim como o Jó, dizer: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu o conheço face a face. E eu não trocaria isso por nada. E se eu pudesse voltar atrás, eu a mesma decisão de querer prosseguir conhecendo a Deus. Porque aquela criança não estava preocupada com o título de ser teóloga, de ser alguma coisa. Aquela criança estava preocupada, que no caso, preocupada em querer conhecer aquele Deus que era, que há de vir e que me ama. E essa é a maior convicção que eu tenho, é desse amor genuíno de Deus. Então, ao olhar na minha história, hoje, eu consigo reconhecer e perceber Deus me conduzindo e me mostrando, e o principal, se revelando a mim em cada momento da minha história. E sabe o que é mais interessante? É que conforme meu nível de maturidade, meu nível de experiência, o meu nível de conhecimento, isso ia se aprofundando. Deus ia se revelando a mim conforme o tempo ia passando, de forma que eu pudesse compreender quão grande é o amor de Deus. É uma jornada longa e é uma jornada que vai ser até o dia em que o Senhor Jesus voltar. Por quê? Porque a cada dia mais ele vai se revelando, mostrando o seu amor e me atraindo com as suas cordas de amor. Então não desista do caminho. Não desista dessa busca de buscar ao Senhor, de tentar conhecer a Deus de forma linda e maravilhosa. Eu espero que esse testemunho hoje sirva de motivação para a sua vida. De você olhar para trás e ver na sua história Deus em cada momento. Porque Ele não é um Deus distante. Ele não é apenas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. E Ele é o Deus que Ele quer ter um relacionamento íntimo e profundo contigo. E olha que aqui eu não estou falando de placa de igreja, olha que aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando da busca em conhecer a Deus, o Deus que se revela. Amém? Até o próximo vídeo. Foi muito bom compartilhar essa experiência tão profunda que eu tive com Deus desde a minha infância. E eu quero saber como você conheceu a Jesus. Qual foi o motivador, qual foi a pessoa que te apresentou Jesus, ou de que forma Jesus se apresentou a você. Até mais, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.